Salmos 73. Presta bem atenção nesta palavra. Quem puder anotar, anote. Salmos 73. Versículo 1 vai dizer assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a oração. Peça para Deus falar poderosamente. Peça para Deus tirar todo o impedimento que impede da palavra dele de ser pregada, da palavra dele de ser ouvida e de ser vivida na minha vida. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Papai amado, vivo, santo, fiel, nós já glorificamos o seu santo nome. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor venha falar poderosamente nos nossos corações, através da tua palavra. Que o Senhor venha tirar todo impedimento que impede da tua palavra de ser pregada, da tua palavra de ser ouvida e da tua palavra de ser vivida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade nas nossas vidas, nos nossos corações, não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Agora pode se assentar. Asaf, ele está declarando: verdadeiramente bom para com Israel, para com os limpos de coração, é somente Deus. É somente Deus. E Asaf, ele vai relatar que quase que os seus pés se desviaram da casa de Deus. Da casa de Deus ele está falando. Ele está falando: pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois ele começou a invejar. Ele começou a ter no seu coração. Por quê? Porque fulano está tendo as coisas e eu que estou na casa do Senhor não estou tendo. Ele começou a ter esse pensamento: não, eu vou guerrear, eu vou buscar, conquistar bens materiais aqui. Eu quero ser rico. Eu quero ser rico. E ele está deixando bem claro que quase que os seus pés se desviaram da casa do Senhor, da presença do Senhor, porque ele começou a sentir inveja. Porque quando anda com Deus, há tempo para todas as coisas. Há um tempo de Deus para a sua vida. A palavra nos ensina que a porta que ele abre, ninguém fecha, que ele abre. E a porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. É um tempo de Deus. É um tempo de Deus. É um tempo de Deus. É igual aquela passagem que Jesus Cristo vai falar, que um homem começou a ter riqueza, buscar ter riqueza. E Jesus Cristo vai dizer: louco, e se hoje te pedires a tua alma, o que você tem para dar? Que adianta um homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? E eu aprendo muito para mim não perder a minha salvação, sabendo que Deus é dono do ouro e da prata. Eu aprendo muito com os heróis da fé.
Vamos aqui no Salmos 23 agora. Olha o que Deus quer falar no seu coração e no meu coração também. 23, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pegou isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha o que ele vai dizer, Davi, versículo 2: Deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele vai dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas Davi vai deixar bem claro: o Senhor é meu pastor. E olha aqui, no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você está pegando o segredo? Davi falou, se pensava, colocava no seu coração: eu não posso sair da presença do Senhor. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aqui Davi está falando: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e o quê? E a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, na casa do Senhor, por longos dias. Nada tirava Davi da casa do Senhor, da presença do Senhor. Por isso que ele está relatando aqui que ele é o nosso pastor, que ele é o nosso pastor. Salmo 27 agora. Olha o que Davi ele vai falar. No versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quanto aos malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Olha aqui o segredo de Davi. No versículo 3, só para você entender o que Davi está dizendo, é muito forte. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Ele confiaria, sabe no quê? Na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque ele vivia dentro da casa do Senhor. Olha aqui no versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Então Asaf, ele está declarando: quase que meus pés se desviaram da tua casa, da tua salvação na minha vida. Você vê que o diabo, até mesmo com Jesus, ele ofereceu assim riquezas, glória. Se Jesus Cristo prostrasse para ele, somente prostrasse,
aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Essa palavra é só para você tomar cuidado, para você não perder o que você tem mais valioso, que é a tua salvação. Lucas capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória deste reino, porque ele me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha, Satanás oferecendo para Jesus Cristo riquezas, mas Jesus Cristo, Ele vem nos ensinar também: somente a Deus adorará, somente a Ele dará culto. O que é dar culto? Significado de culto é idolatrar, é adorar, é agradecer. Agradecer o que Deus Ele fez nas nossas vidas. Porque Deus Ele amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Você vê que com Abraão, quando Deus pediu ali Isaac, Abraão foi levar o seu filho, mas Deus Ele já coloca ali representando o cordeiro que Deus proveu ali para Abraão, representando Jesus Cristo. Abraão, não faça isso. Abraão, erguendo os olhos, ele viu um cordeiro ali já, um cordeiro ali já, para ser sacrificado no lugar do seu filho. Então Deus Ele está falando aqui, que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a salvação. Louco, e se eu te pedir, se alguém te pedir a tua alma, o que você tem para oferecer? Mateus capítulo 6. Assim, no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aqui no versículo 21 vai dizer assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E ele está falando, aqueles que preferem,
o dinheiro, despreza a Deus. É aquele que prefere Deus, despreza o dinheiro. Deus, Ele não quer que você seja escravo do dinheiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preguei na sexta-feira. Na sexta-feira, Ele vai dizer: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis o meu discípulo. Aí Ele vai falar: aquele que comete pecado é escravo do pecado, em João capítulo 8. E Ele vai deixar bem claro: o escravo, presta bem atenção nisso, o escravo, ele não fica na casa, mas o filho fica dentro da casa. A pessoa que está escravizada, ela não fica na casa de Deus. A pessoa que ainda está escrava nas coisas deste mundo, ela não fica. Mas Deus vai dizer: o filho fica. O filho fica, porque permaneceu na palavra, porque a palavra permaneceu nele. Aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 8, vou até citar, não sei se alguns assistiram a pregação, mas eu vou citar aqui. Versículo 31, e pega essas palavras aqui, ó, que pode passar céus e terra. Fui fazendo uma visita e eu até falei para a irmã, falei assim, ó, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem mais prazer nele. Sabe o que mais faz meu coração temer? Jesus Cristo, Ele disse: pode passar céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. E aqui Ele está falando para os judeus, ó, no versículo 31 de João, capítulo 8. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, ó, se permanecer na minha palavra, sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 36, se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Mas para ser liberto tem que permanecer na casa de Deus, na presença de Deus. Olha aqui texto, versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Tem uma grande diferença aqui, meus irmãos, de uma multidão e de um discípulo. A multidão procura Jesus por sinais, por milagres. A multidão pode participar das multiplicações dos pães, mas da Santa Ceia não. A Santa Ceia só quem participa é discípulos. É discípulos. E você vê aqui, ó, Jesus Cristo, e essa palavra é profética. É profética. Igual eu falo assim, a gente tem que deixar de ficar assim, escutando historinha, igual do isso é leite. Na hora que eu falo do cego Bartimeu, isso é leite. A gente tem que comer mocotó. E na hora que ele fala isso aqui, ó, isso aqui é profético. O escravo não fica na casa sempre, não fica na casa sempre. O escravo, ele está sempre nas coisas desse mundo. Não, se eu ir, eu vou perder isso aqui. Você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa para você? Não vai. Por isso que ele está falando, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim. O filho, ele quer os ensinamentos, você consegue isso. Ele não quer ficar escutando história. O filho não. O filho, ele fica observando. Os discípulos,
eles ficavam observando Jesus. E tem muitas pessoas que ainda é escrava do dinheiro. Ainda é escrava do dinheiro. Ela pode ouvir uma mensagem dessa que ainda vai fazer igual aquele jovem rico que foi procurar Jesus. Jesus Cristo vai olhar para ele: vende tudo que você tem, rapaz, e dá para os pobres. No Evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus Cristo dizendo: vende tudo que você tem, rapaz, e dá para os pobres. No versículo 23, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Versículo 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, Senhor, quem poderá ser salvo? Quem poderá ser salvo? Quem poderá ser salvo? Porque Jesus Cristo estava dizendo: é difícil o rico entrar no reino do céu. E os discípulos, eles estão olhando: Senhor, quem poderá ser salvo? Mas, olha aqui, no versículo 27. Mas ele respondeu: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aqui, por isso que eu falo, às vezes as pessoas torcem esse texto completamente errado. Meus irmãos, acorda para o Evangelho. Eles torcem: aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Mas tenta entender esse texto. Fala para mim, Davi, quando enfrentou Golias, ele estava enfrentando para ele ser bem sucedido, ou para salvar o povo de Deus de uma afronta? Hoje é pregado ao contrário: vai que Deus vai te dar prosperidade, vai. Não, meu irmão, se você não fizer nada para a obra de Deus, você está fora do Evangelho. Deus quer o seu coração na obra dele. Fala para mim, Gideão, ele fez o que? Era para ele ou para salvar o povo de Deus de uma vergonha? Ana, o filho dela foi para ela ou para a obra de Deus? Não, tem que ser pregado. O seu coração tem que estar aqui. Por isso que Jesus Cristo está dizendo aqui: é difícil um rico entrar no reino de Deus. E ele fala: vai ter muitos falsos profetas, e vão pregar um evangelho ao contrário da própria palavra dele. Ele está falando assim para um rico: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí os discípulos vão falar para ele: sendo assim, é difícil ser salvo, alguém ser salvo. Mas na hora que você dá preferência na casa de Deus, meu irmão, na hora que você busca Ele de todo o coração, querendo a sua salvação, aí Deus está falando que é impossível para o homem, para Deus é possível. Sabe por quê? Porque esse daqui, ele ficou triste quando Cristo falou: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Mas Zaqueu não. Zaqueu, quando Jesus entrou na sua casa, Zaqueu mesmo declarou: eu vou dar metade do que tenho para os pobres. E se eu, defraudei alguém, eu vou restituir. Ele está falando: se eu. Mas ele está falando assim, eu voltar, Senhor, metade do que eu tenho para os pobres. Por isso que ele está falando que é impossível para o homem, é possível para Deus.
sabe, desprender as pessoas das coisas desse mundo. Aqui no Evangelho de Lucas mesmo, olha só para você ver, no capítulo 18, no versículo 23, vai falar de um homem rico que não quis vender o que ele tinha para dar para os pobres. Mas aqui no Evangelho de Lucas também, agora no capítulo 19, no versículo 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. Aqui ó, é Zaqueu. Você vê que ele sai triste. Vende tudo que você tem, rapaz, e dá para os pobres. É mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E presta atenção nisso, jovens. Você pensa que não? Você pensa que essa palavra não vai entrar na vida de vocês? Você acha que o diabo ele não vai começar a colocar riqueza na vida de vocês para te tirar da salvação? Você acha que não? Aposto, viu? Na hora que vocês começarem a trabalhar, vigiam, para vocês não perder a salvação de vocês. A salvação de vocês, porque essa palavra pode passar céus e terras, mas essa palavra ela não passa. Ela não passa. Você vê que Zaqueu ele vai ser ao contrário. Zaqueu vai dizer: Senhor, no versículo 8, e levantando-se Zaqueu disse-lhe ao Senhor: Senhor, eis que eu dou. Olha aqui, o outro, Jesus Cristo pediu: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Zaqueu não. Jesus não precisou falar nada. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que ele está falando que é impossível para o homem, é possível para Deus. É isso aqui, ó, fazer um homem se desprender das coisas dessa vida, mas querer a salvação. Fazer um homem reconhecer que quando morre não leva nada, só vai levar só a sua semente. Se sua semente foi boa, vai estar no seio de Abraão. Para a semente ser boa, você tem que estar na casa de Deus. Você tem que estar na casa de Deus, porque é impossível uma semente sem boa, sem ouvir os ensinamentos de Deus. Por isso que tem uma grande diferença de multidão e discípulo. Quem você vai ser? A multidão que coloca no seu coração: não, Deus está comigo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A tua palavra, Senhor, é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, ó, essa palavra tem que estar no coração dos irmãos. E os irmãos têm que ter no coração que enquanto vocês estão aqui buscando a salvação, Jesus Cristo, Ele está cuidando de tudo. É igual a primeira multiplicação lá. Tinha 5.000 homens.
Ele tinha quantos pães? Fala para mim. Quantos pães ele tinha, Valdinei? Quantos? Você fez assim, 5? Ah, entendi, o Valdinei falou certo. 5. E quantos peixes? E quantos homens eu falei que tinha? 5 mil. 5 mil. Vamos ler essa passagem? Evangelho relatado por Lucas, capítulo 9. Então, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Pega isso, minha gente. Pega isso no coração de vocês. Olha, presta atenção nessa palavra. Ele não vai deixar faltar nada para você, não. Mas não perca de ouvir as mensagens. Sabe, você que tem um horário lá para trabalhar. Estou falando para você chegar no seu patrão lá. Não, agora eu tenho que ir embora porque eu tenho um culto lá. Sabe, Deus, Ele está vendo. Se você está no trabalho ou se você está na sua casa também. Mas dê preferência, sim. Se você está no trabalho, quando voltar, ouve as pregações daqui, os ensinamentos daqui. Você pode ouvir sim outras pregações, mas ouve os ensinamentos daqui. Mas se você está na sua casa, se você tem tempo para vir, venha, que é Ele que te observa, não sou eu não. É Ele que te observa. Começa a buscar, começa a mostrar para Ele, apresentai ao nosso Deus como os obreiros aprovados. Começa a mostrar para Ele o seu interesse mesmo. Ele vai dizer assim, no versículo 14 do capítulo 9: porque estava ali cerca de 5 mil homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Versículo 16: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e eles o que? Se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos no cesto. Os discípulos, eles vivem esse milagre. Todos fartaram. Às vezes tem pessoas que não está comendo, não está, sabe, recebendo bênção, porque está tomando o seu próprio, sabe, a sua vontade. Não, vou fazer assim porque... Mas quando você fica assim, ouvindo a palavra de Deus, olha que a Deus, Ele não deixa faltar o alimento. Por isso que tem o Pai Nosso, Jesus Cristo vai nos ensinar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha aqui, ó, pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E todos comeram, no versículo 17, e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos, com 5 pães e 2 peixinhos. Com 5 pães e 2 peixinhos. Você pode ter certeza que o que você tem, Deus, Ele multiplica. Mas se você estiver buscando, sabe, conhecê-lo, buscando a sua salvação. Por isso que Asaf está falando: meus pés quase, Senhor, quase. Pelas preocupações desse mundo,
Não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, pelo que há vez de vestir. Olha em Mateus capítulo 15. Vai ser a segunda multiplicações dos pães. No versículo 32. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Você está pegando isso aqui? Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos e ele vai declarar, ele está vendo: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo ouvindo a minha palavra e não tem o que comer. 3 dias. As pessoas ficavam ouvindo ali, Jesus Cristo falar, com desejo de querer ouvir a palavra dele, os ensinamentos. Olha, nem se preocupando ali com a fome, nem se preocupando com a fome que estava ali, só se alimentando, sabe? Então eu falo, a gente tem que sentir isso, sabe? Ter prazer, se alimentar, ter prazer assim de ler a palavra, ter prazer de estar na casa de Deus, ouvindo ali a nossa única esperança, que é a palavra dele. E ele deixa bem claro aqui, tenham compaixão, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero, ele fala, eu não posso deixar eles ir em jejum, para que não desfaleça pela fé, pelo caminho, ou pela fé também. Ele falando, eu não quero despedir, eu não deixo eles ir em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas olha que bem interessante, os discípulos, estou falando de discípulos, minha gente, estou falando de multidão. Os discípulos, eles viram que Jesus Cristo pegou 5 pãezinhos e 2 peixes e multiplicou para 5.000 homens. E agora eles vão dizer assim, no versículo 33, aqui é a segunda multiplicação. Entende isso? A primeira foi aquela de 5.000 homens, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. No versículo 33, mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graça, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Além de mulheres e crianças. Eu sempre fiquei com isso no coração, né? Por quê? A primeira multiplicação, presta bem atenção nisso aqui. A primeira multiplicação, Jesus Cristo tinha somente 5 pãezinhos
e 2 peixes. E tinha 5.000 homens ali. E eles recolheram 12 cestos. E nessa daqui tinha menos, tinha 4.000 homens. E tinha 7 pães, não é? 5 pães. 7 pães e alguns peixes. Ele não está falando que tinha 2. Ele está falando que tinha alguns peixes. Porque essa deu menos. Porque essa, eles vão recolher menos cesto. Eles vão recolher 7 cestos cheios. E o outro que tinha bem mais gente, menos quantidade de alimento, recolheram mais cestos. Sabe por quê? Sabe por quê, minha gente? Porque aqui ele está falando, olha aqui o segredo, no versículo 38. Ora, os que comeram eram 4.000 homens. Homem come muito? Come, não come? Mas olha o segredo aqui. Além de mulheres e crianças. Mulher come pra dedéu, é ou não é? Por isso que sobrou menos, né? Né, Neide? Por isso que sobrou menos. Você entendeu? Você entendeu porque sobrou 7 cestos? Criança então, né? E sobrou menos porque também eles estavam 3 dias ali, meu. Se o Wellington ficar um dia sem comer, você pode pedir 4 pizzas aí que ele detona facinho, né, Wellington? 4 pedaços, né? 4 fatias, né, Wellington? Fala pra eles. Mas vocês estão conseguindo entender? Olha aqui, Mateus capítulo 16. Agora, uma folhinha. Então, ó, pega isso. Os discípulos, eles estavam andando com Jesus e eles vão esquecer de levar o pão. E Jesus Cristo vai falar para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles pensavam que era o fermento do pão. E Jesus Cristo vai lembrar eles. Jesus Cristo vai lembrar eles. Olha os milagres que eu fiz lá. A multiplicação. Olha aqui, ó, aqui no versículo 5. Vamos ler do início. Mateus capítulo 16. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Por isso que ele está falando isso. Versículo 8. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Olha Jesus, ele declarando. Olha Jesus, ele declarando. Vocês esqueceram? Então não se esqueça não dos milagres que Deus ele já operou na sua vida. Não se esqueça, só não permita que o dinheiro venha te tirar da salvação. Sabe, da salvação do nosso Deus Todo-Poderoso. Vou finalizar aqui em Tiago, capítulo 13. Pegue esses ensinamentos. O discípulo, eles ouvem a palavra de Deus. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tiago, capítulo 4.
Agora, escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Olha, ele está falando: se Deus quiser, se Deus quiser, eu farei isto ou aquilo. Versículo 16. Por isso que fala lá em Mateus capítulo 6, minha gente, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Versículo 16. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Então pega essas palavras. Vou ler novamente o versículo 13. Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócio e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma nuvem passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Olha, às vezes eu abro lá o Facebook e vejo lá: fulana de tal morreu, que saudades. Às vezes ela tinha feito plano, ou ele tinha feito plano: não, vou fazer isso esse ano, eu vou conquistar isso. Então pega estas palavras e pratica, amém? Que é a sua salvação. O único que tem essa intimidade, conhecer o seu coração, é Deus. E Ele esquadrilha o coração de cada um para ver o que cada um tem colocado no seu coração, amém? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o nosso Deus. E você também, viu? Pega essas palavras. Pega essas palavras. Asaf, ele está falando: quase que os meus pés se desviaram da tua presença, Senhor, porque eu invejava, eu comecei a invejar os loucos. Olha como eles chamam: os loucos. Mas Asaf, ele reconheceu, amém? Então coloque esse desejo, esse ensinamento. Você que já vem na casa de Deus, pega essa palavra como ensinamento, coloca no seu coração: eu não posso tropeçar nisso. Agora você que está afastada, assim, porque não, mas eu preciso conquistar isso, conquistar aquilo. Se amanhã alguém te pedir a sua alma, o que você terá para? A palavra está falando. A palavra está falando. Vou aqui até ler aqui, ó. Quer ver Mateus para finalizar já nessa capítulo 6, versículo 25, ó. Essas são as palavras do nosso Deus vivo. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida,
ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com o que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos com o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Amém? Ficam com Deus. Amém, família?